A gente sabe que episódios de emergências cardíacas podem acontecer em qualquer lugar. Como a gente sempre fala aqui na CMOS, nos nossos conteúdos. Todo mundo tem que estar preocupado com a segurança e a prevenção a emergências cardíacas. Mas hoje vamos falar de um cenário específico. Você já parou para pensar que o consultório odontológico também pode ser palco de uma emergência? E que por isso é tão importante procedimentos de prevenção, como a monitorização clínica do paciente e também estar equipado e preparado para atuar em uma possível emergência cardíaca. Por isso, hoje, a gente está aqui com a doutora Adriana Correia, que é referência nacional em sedação do paciente odontológico e segurança na prática clínica, com a monitorização e o preparo para agir em emergências. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela contribuição, pela disponibilidade em nos ajudar a levar essa conscientização para todo o Brasil, principalmente pela sua influência na classe odontológica. Como eu disse, nossa bandeira é de levar essa conscientização para todas as frentes, mas vamos focar hoje na questão dos cirurgiões dentistas e dos dentistas como um todo o atendimento odontológico. Gente, a doutora Adriana é cirurgiã dentista, especialista em sedação, monitorização e protocolo de seguranças em consultórios. Ela além de ser uma grande referência para toda a classe odontológica, capacita profissionais de todo o Brasil para transformar o consultório num ambiente verdadeiramente seguro para o paciente e para o dentista, que a gente tem que falar que a gente traz o benefício para as duas frentes, né? Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória, como você caminhou para se especializar na monitorização e na segurança, e o que te despertou para ser a grande defensora dessa bandeira perante a todo o Brasil, como referência para todos os dentistas e para nós também, né? Que é muito bom ter esse apoio dos profissionais nesse sentido. Aline, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no stand da CMOS Drake, na Hospitalar. E é muito legal a gente ver o quanto a odontologia pode melhorar em termos de segurança ambulatorial. Nós, na graduação de odontologia, a gente não tem esse foco. É muito técnico. Então, quando a gente vê que pessoas morrem, inclusive, no consultório odontológico, isso tem que virar uma preocupação na odontologia, desde a graduação, pós-graduação, e o colega que às vezes já tem um consultório extremamente equipado, tecnológico, com tudo de melhor que ele pode oferecer em termos odontológicos, mas a segurança ambulatorial acaba ficando de lado, até por falta realmente de ele enxergar a necessidade disso. O valor, né? Então, nós do Instituto Brasileiro de Sedação, eu sou a diretora científica dessa empresa e a gente vem há 8 anos quase muito preocupados realmente com a questão de monitorização e de segurança ambulatorial. Eu comecei sedação há 19 anos, 23 anos de formada, mas há 19 anos trabalhando com sedação e há quase 8 anos ministrando cursos. Quando comecei, em 2017, o primeiro curso de sedação medicamentosa na odontologia, esse curso foi pioneiro no Brasil, era muito interessante porque os colegas não tinham absolutamente nada para monitorização do paciente em consultório. Em 2017, antes da pandemia, ninguém tinha um oxímetro de pulso. Que é o mínimo do mínimo, né? É o básico. No máximo, um esfigmomanômetro, para aferir a pressão de um paciente hipertenso. Então, é isso. Hoje, a gente vê colegas que realmente compreenderam a importância da segurança ambulatorial, da monitorização do seu paciente. Então, nós temos colegas que trabalham com sedação, e isso já vai prevenir intercorrências médicas no consultório odontológico, sem dúvida alguma. Com certeza. Ao contrário do que muitos pensam, alguns colegas têm receio de fazer sedação com medo de levar o paciente a um problema. Ao contrário, imagina um paciente hipertenso, diabético, cardiopata. Esse paciente vai super ansioso. Ele vai fazer um procedimento odontológico. E esse colega malemar, talvez, ali aferindo pressão arterial. Então, esse paciente com todas essas comorbidades, que tem ansiedade ainda por cima, ele pode ter uma intercorrência cardíaca, como você falou no começo, né, durante o atendimento odontológico. Então, é uma necessidade ímpar e a grande questão entenda isso. É pensar que essa intercorrência ela nem tem relação com o procedimento que está sendo feito. Sim, não é que o procedimento odontológico é um problema, é o paciente. E eu tenho, inclusive, vídeos, assim, depoimentos de pacientes falando que o medo, ele gera dor.
e a dor e aumenta ainda mais a ansiedade. Então, isso vai fazer ali uma descarga de adrenalina gigantesca para esse paciente. Então, ele pode realmente acabar tendo um infarto, um AVC, ter um pico hipertensivo, hiperglicêmico. Tudo isso vai gerar problemas. E se o colega tiver... Para todos, tanto para o paciente quanto para o colega. Então, se ele entender, primeiramente, que controle de ansiedade é fundamental na odontologia. E isso precisa vir lá da graduação, mas ainda não aconteceu na odontologia. Só os cursos de pós-graduação realmente abordam esse controle mais refinado da ansiedade com Sim. as técnicas de sedação. Que é uma atenção que vai além da boca, vai boca, para o indivíduo. Né? Eu acho que é o atendimento que... Você falou exatamente a palavra. E nós, na odontologia, a gente ouve muito isso. O dentista não cuida só da boca, mas em termos de segurança ambulatorial, ele ainda não está, né, com seu consultório devidamente com os aparatos necessários para monitorizar adequadamente o seu paciente. Então, conforme nós viemos caminhando nesses últimos quase 8 anos com os cursos de sedação, a gente vê hoje colegas que têm no seu consultório o monitor multiparâmetro, o desfibrilador, que aferem sinais vitais dos seus pacientes, mesmo quando não estão trabalhando com a sedação. Com certeza. Então, é isso. A gente precisa fazer o cirurgião dentista brasileiro enxergar a necessidade de prevenir as intercorrências, e isso só vai acontecer como? Se ele estiver acompanhando o seu paciente, não somente, né, na questão odontológica, mas na sua saúde geral dentro do consultório odontológico. Com certeza. E assim, quando a gente fala da questão do indivíduo, né, dele cuidar do indivíduo, que vai além da prática clínica, é de uma relação ali de confiança entre o profissional e o paciente. Legal, um paciente, às vezes ele entra no consultório, ele vê um monitor multiparâmetro, ele fala, nossa, eu tô no lugar certo, eu vou ser bem cuidado, eu vou estar sob vigilância. Então o paciente percebe esse cuidado. Um desfibrilador, às vezes o paciente nem sabe o que é, ele vai perguntar, o que é isso aqui? Aí o colega vai explicar, isso aqui é um equipamento que pode salvar uma vida, que vai dar ali o choque no caso de uma parada cardiorrespiratória, e é o único equipamento que é utilizado para isso. Capaz de fazer isso. Capaz de realmente reverter uma situação tão grave como a parada cardiorrespiratória. Então, a grande verdade é que todos os consultórios odontológicos deveriam ter desfibrilador, monitor multiparâmetro. E aí, em relação a... O que seria, assim, o básico que você leva para os seus alunos, que você acredita que, inclusive, a gente deve chegar ao ponto de que na graduação isso seja difundido, né? Com certeza. Nos cursos, o que a gente acaba passando? O paciente sob sedação, vamos pensar então na sedação, ele vai estar deprimido. Então, a sedação, o que é, na verdade, você sedar um paciente? Deprimir sistema nervoso central. Diminuir nível de consciência, ansiedade, percepção da dor. Então, esse paciente vai estar deprimido, ele vai estar com a frequência respiratória reduzida, ele vai estar com a frequência cardíaca diminuída, a pressão arterial estabilizada. Então, se ela estava alta porque ele estava ansioso, na sedação, essa pressão vai estar estável. Isso é ótimo para o paciente. Então, nós temos um paciente que vai estar deprimido, e isso precisa ser observado, controlado durante o procedimento. Porque se ele aprofundar um pouquinho mais, ele pode começar a ter o quê? Problemas em relação à saturação de oxigênio no sangue. E isso, obviamente, vai levar a intercorrências. Então, durante a sedação, nós estamos promovendo tranquilidade para o paciente. O que o dentista precisa ter à sua disposição? A leitura ali do paciente. Como está a pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca. E aí também, obviamente, sinais clínicos como cor da pele, responsividade desse paciente. Então, tudo tem que ser observado. E se ele não tem um equipamento adequado, né? Tá lá, por exemplo, só com aquele oxímetro que compra na farmácia. Ele é muito básico. Né? Sem contar o próprio apoio da visão ali, né? O monitor vai estar ali no alto, vai estar disponível para ele. Tem tanta coisa que acontece, o paciente às vezes sedado, ele está menos coerente, ele às vezes está até dormindo, no movimento intempestivo, aquele monitor pequenininho vai de embora. dedo, ele taca longe. Com então, certeza. Eu até brinco com os meus alunos, vocês vão quebrar uns 4 desse aqui, até vocês comprarem um monitor que tenha um cabo e que
o aparelho, né, vai ficar devidamente acoplado ali no dedo, não cai. Sim. Então, é isso. A E gente tem que entender que a tecnologia está aqui para nos auxiliar e é um investimento em qualidade e em segurança. Com certeza. E é um investimento, assim, de valor para o próprio atendimento, que é como você vai transmitir isso para o seu paciente ali, de mostrar, olha, como a gente se preocupa com você, você pode ficar tranquilo, você não precisa se preocupar, porque a gente está te acompanhando além do que a gente está fazendo, a gente está te acompanhando num nível superior do que você vai ter em outros lugares. Que você já se... Eu posso até dizer de um caso muito interessante. Em 2021, eu atendi uma criança de 6 anos hipertensa. Isso é muito raro, não é uma questão comum. E a mãe, imagina uma mãe que entende tudo sobre pressão arterial. Com certeza. Ela dá aulas. Ela já chega... Ela já chega, assim, querendo saber como o filho dela vai ser tratado. Vai ser atendido. A hora que ela viu um monitor no meu consultório, ela falou, eu cheguei no lugar certo. Porque ela se preocupava muito. O filho dela, só de você... O medo dele em relação ao atendimento era tão grande. Uma criança de 6 anos. Só de conversar com ele, o olhinho enchia d'água. E a pressão ia 14/9 de uma criança. Imagina, né, se fosse um adulto. Então, quer dizer, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu que ela estava no lugar certo. Então, com certeza. E que o filho dela seria bem tratado. Com certeza. É uma relação de confiança que você... É um passo a mais que você dá nessa relação com o paciente. Exatamente. Né? E a questão da monitorização. Ela é uma prevenção, porque... Conta um pouquinho, assim, porque ele consegue agir antes, ele consegue evitar que a emergência aconteça. Conta um pouquinho. É muito legal. Eu comento com os meus alunos que o paciente está na tela. Né? Você vai ver ali todos os sinais clínicos que o monitor pode te dar. Então, desde a simples pressão arterial até a frequência respiratória, a capnografia que os monitores multiparâmetros também vão apresentar. Então, a capnografia é uma leitura da exalação de gás carbônico. Isso já é um parâmetro pouco conhecido. Se você quiser explicar um pouquinho. Exatamente. A capnografia é um parâmetro que, na verdade, né, na maioria dos casos, ela é aferida dentro de uma UTI, né? Então, o catéter vai ser colocado dentro do tubo endotraqueal para a leitura da exalação de gás carbônico desse paciente. Se o paciente estiver exalando menos gás carbônico dentro de uma UTI, significa que ele está ficando retido. E talvez a ventilação não está adequada, então esse paciente pode ter, inclusive, problemas renais, em virtude dessa toxicidade. O sangue vai ficar ácido. Então, isso é muito grave. No consultório odontológico, é possível fazer isso? É possível. Né? Existem tem o catéter nasal, existe a opção do nasal. Exatamente. Então, essa leitura vai ser muito interessante, porque você vai acompanhar um parâmetro muito inicial de problema. É muito inicial. Você consegue prever muito antes. Exatamente, muito antes de uma dessaturação grave. Entendi. Então, quando você está acompanhando capnografia, ou pelo menos no monitor multiparâmetro, caso não seja possível ali o colega estar com o módulo de capnografia. Então, ele vai estar lendo frequência respiratória. Seria o segundo parâmetro, né, antes de uma queda brusca de saturação. A frequência respiratória é fundamental, porque ela vai mostrar que o paciente não está puxando adequadamente o oxigênio. E é uma coisa que quem está ali só com o oxímetro, ele só vai saber quando a situação estiver grave. A leitura do oxímetro vai levar em cerca de 15 segundos a mais do que a frequência respiratória vai estar lendo. Entendi. Então, o monitor multiparâmetro tem com certeza esse diferencial. Com certeza. Além da questão de automatizar os processos. Por exemplo, a medição da pressão, ela vai ser feita de forma automatizada, frequente. Você não precisa ficar apertando o botão. O aparelho vai fazer isso de acordo com a configuração que você colocou. Isso. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, a cada 10 minutos. Então, depende ali do que você necessita. Ele vai estar te dando esse parâmetro ao vivo o tempo todo, enquanto o dentista está ali trabalhando na boca do paciente. Você vai ter um assistente ali trabalhando com você. Exatamente, é um assistente. E ele é um assistente porque ele vai apitar se caso tiver alguma coisa. Os alarmes. Aliás, é engraçado. Tem gente que às vezes fala que o monitor tem um alarme muito alto. E até desliga. Eu falo, gente, não pode desligar. De jeito nenhum. Porque numa UTI, né? Com certeza. Fica aquele barulho. Mas no consultório, o dentista não é acostumado com esse tipo de barulho. Sim. Então, às vezes, ele... muito barulho, vou desligar o alarme. Não pode. Tem que o alarme é seu assistente. Justamente para isso. É para te mostrar que alguma coisa está saindo do controle e que você talvez vai ter que parar o atendimento odontológico para resolver. Sim, sim. E esses alarmes é legal também todo mundo saber que eles são personalizáveis. Se o paciente é hipertenso, você vai
colocar aqueles limites, aqueles alarmes de acordo com aquele paciente. Fora a idade, né? Sim. Então, você está atendendo uma criança, É diferente. os alarmes vão estar programados, né? Calibrados para o atendimento de uma criança. Sim, com Então, certeza. um adulto, um idoso, né? Isso difere bastante. Sim, isso é outra coisa até para elevar o nível do atendimento, mostrar para o seu paciente, olha, eu estou personalizando para você, estou fazendo aqui um preparo para você, né? Isso é bem legal. Quantos alunos vocês já passaram na sua trajetória até hoje? Eu tenho o privilégio de ter sido pioneira na área de sedação e odontologia, sedação medicamentosa principalmente. Foi o primeiro curso de sedação medicamentosa que aconteceu em 2017. E desde então, mais de 1.700 alunos, com certeza. Nós temos alunos do Brasil todo. Atualmente, a nossa empresa foca em todas as vertentes, né, educacionais. Então, nós temos imersão de 3 dias, nós temos um curso de habilitação que são mais de 110 horas, nós temos mentoria e legal. Curso online, porque muitos colegas, né, acabam não conseguindo sair do consultório e nós fazemos o possível para que a informação chegue ao dentista, mesmo que ele esteja aí numa região mais longínqua, não está fácil sair do consultório, então ele consegue também ter acesso, né, à informação, ao conteúdo e à importância, né, do controle de medo e ansiedade, que sem dúvida vai prevenir as intercorrências clínicas, cardíacas, principalmente no consultório. Com certeza. E as pessoas, pensando nos pacientes, estão cada vez mais agitadas, mais ansiedade, principalmente o mal do século, e os pacientes estão chegando cada vez mais atribulados ali no consultório, e às vezes é o momento que eles vão parar para deitar um pouquinho, né? E ali pode acontecer alguma coisa que nem tem relação com o atendimento odontológico. Exatamente. Né? E é engraçado isso, que quando o colega adquire, por exemplo, um monitor multiparâmetro e começa a monitorizar o paciente sem ele estar sedado, vai fazer um procedimento e começa a monitorizar. Aí ele vê as oscilações, a pressão vai lá em cima, a frequência cardíaca, de repente o paciente sentiu um pouquinho de dor, a frequência cardíaca dispara. Então quer dizer, opa, meu paciente, acontece tudo isso com ele durante o atendimento. Ele começa a conhecer mais. Exatamente, né? O dentista, em muitos casos, não tem ideia do que está acontecendo com o paciente. E a monitorização vai trazer isso, vai trazer o alerta, vai trazer a preocupação em controle da ansiedade. Controlando a ansiedade, você também precisa administrar todos os sinais vitais do paciente durante o atendimento. E não tem como você fazer isso sem a tecnologia, né? Porque às vezes a gente precisa se preocupar com isso. Muito profissional às vezes vai se preocupar com dar uma atenção mais, com uma cuidado maior para aquele paciente que responde no início do tratamento que ele tem, eu tenho tais problemas, eu tenho tais condições, ou que aparentemente é perceptível, uma pessoa mais idosa, mas tem aquele paciente que ou tem alguma vergonha, não quer contar, que tem ansiedade, que tem medo, ou que nem sabe que tem um problema de hipertensão, um problema cardíaco, e que com a monitorização é o dentista que vai descobrir aquele caso, né? Isso é muito legal. Muitos colegas têm a oportunidade de detectar um problema, uma comorbidade no seu paciente, se estiver com os equipamentos adequados para poder fazer as aferições. Sim, tem pessoas que eles não sabem que tem uma arritmia. Sim, desde uma glicemia, que é um aparelhinho ali tão simples, um glicosímetro, até realmente uma arritmia cardíaca, um monitor apresentando ali um traçado eletrocardiográfico. Você vai ver que o ritmo não está adequado, você vai ver que as ondas ali do eletro não estão adequadas. Opa, esse paciente tem alguma arritmia cardíaca. Quer dizer, ele não sabe, você detectar, olha que bacana, né? O paciente vai falar, eu não sabia que tinha um problema, eu fui no meu dentista, ele me colocou lá no monitor, percebeu que eu tenho uma alteração, me fez uma carta, me encaminhou para o médico e hoje eu estou tratando de um problema que poderia culminar até mesmo, né, numa intercorrência grave e o óbito desse paciente. Com certeza. Então, o dentista, ele não vai fazer diagnóstico. Não, mas né? Mas ele tem a oportunidade, com as aferições, né, tendo os equipamentos adequados, ele tem a oportunidade de detectar problemas, evitar intercorrências no seu consultório e ainda alertar o paciente, né, que ele procure ali um profissional adequado para tratar de alguma
comorbidade que foi detectada. Com certeza. E você comentou, são mais de quase 2.000 alunos aí, mas que isso ainda é menos de 1% da comunidade de dentistas do Brasil. Com certeza, somos mais de 400 mil dentistas no Brasil. Isso é um público gigantesco de pessoas que precisam, né, entender a importância da segurança ambulatorial. Quando você está atendendo um paciente no hospital, né, muitos colegas internam pacientes. Sim. Né? Ou porque esse paciente tem uma comorbidade mais grave, ou porque esse paciente tem muitos procedimentos para serem realizados, ou porque ele realmente não colabora. Sim. E aí a sedação, obviamente, pode ajudar, mas infelizmente a minoria dos dentistas trabalha com sedação. Sim. Então é outra área que o colega precisa se despertar, né? Que Sim. a sedação, ela não vai trazer problemas, pelo contrário, ela vai evitar. Então, a partir do momento que você entende tudo isso, dentro de um hospital, você conta, obviamente, com uma equipe de enfermagem, com um médico anestesiologista que vão estar cuidando do paciente para que você faça odontologia, beleza. Super tranquilo. E no ambiente ambulatorial? Né? Nós temos que promover levar isso para o consultório. Nós temos que promover essa monitorização, esse acompanhamento, controle de ansiedade, para que você possa fazer tudo isso também com muita segurança. O que eu, inclusive, comento muito com os colegas em curso, na internet, às vezes o colega interna um paciente para fazer anestesia geral, para fazer um procedimento. Uma extração dentária, isso realmente é necessário? Não. Porque o paciente vai estar sob uma condição de inconsciência, de intubação, que não seria necessária se ele fosse sedado no ambiente ambulatorial. Promover um outro ambiente de cuidado para ele. Exatamente, é um ambiente mais seguro. Sim. O ambiente ambulatorial do que estar ali internado, além de toda a rotina hospitalar, custos hospitalares, existe todo um alto custo para isso, e que se o colega estiver promovendo controle de ansiedade, monitorização, segurança no próprio consultório, isso vai ser feito de uma forma muito mais fácil, simples, com custos muito mais baixos para o paciente e, claro, vai atrair muito mais clientes para esse profissional que oferece tudo isso. Sim. No seu consultório. Com certeza.